ativo, que é um empréstimo, e tem uma conta, nota a dizer que o banco tem um passivo, que é o teu depósito. Portanto, os bancos privados e comerciais criam o dinheiro da mesma forma que o BCE, o Fed ou o Banco Central americano, exceto que é para o comércio privado. E esse dinheiro realmente pode ir para algum lugar. Se uma empresa é um negócio, tem uma folha de pagamentos e precisa comprar coisas ou investir em certas coisas. E aqui vou-vos mostrar, tem o sistema que é em termos de cash, que é o dinheiro vivo, e depois temos outros sistemas que é o PayPal, o WeChat Pay e por aí fora. E temos depois os bancos comerciais a fazer todas estas transações. Isto realmente, neste momento, é que isto não está a acontecer, estas trocas e movimentações de dinheiro. E porquê? Pergunto a vocês, porque a velocidade do dinheiro a circular na economia é muito baixa. Portanto, a rotatividade do dinheiro na economia neste momento é muito baixa. Portanto, não há velocidade de dinheiro a circular para, neste caso, a economia começar a crescer. Portanto, a moeda, que é o M1, que é a moeda em poder do público, que é o papel moeda e a moeda metálica, mais os depósitos à vista nos bancos comerciais, mais o sistema monetário de impressão M2, que é o MU, mais aplicações financeiras de curto prazo. Vocês podem ver, eu vou-vos mostrar este esquema, o que é que eu estou a fazer. Portanto, eu já lhes falei, o M1 e, portanto, aqui o M2, em que vocês têm dois, que é o MU mais as aplicações financeiras do curto prazo, que são formas diferentes de dinheiro, e quando o Fed, que é o Banco Central Americano, ou neste caso também o BCE, o M0, que é a base monetária restrita, que é igual à moeda emitida, e que neste caso é o papel moeda e a moeda metálica, mais as reservas bancárias. Portanto, a moeda em poder das entidades financeiras e os seus depósitos no Banco Central. Portanto, o M1, que é a moeda em poder do público, tanto papel e moeda metálica, mais os depósitos à vista nos bancos comerciais. Depois ainda temos o M2, que é o MU anterior, mais as aplicações financeiras de curto prazo. Portanto, isso mostra que eles nem sabem, por exemplo, o que é o dinheiro, e o mesmo acontece com o Banco Central Europeu, inglês, canadiano, etc. Portanto, é só uma questão de impressão de dinheiro. Agora, quando temos 9 trilhões de dólares no balanço central americano e talvez 5 a 6 trilhões de dólares nos dias de hoje, é mesmo muito dinheiro. Mas ainda temos o valor nacional dos derivativos. Pergunto a vocês o que é os derivativos. Os derivativos está fora, neste caso, do balanço dos bancos, que é de quase 1 quadrilhão de dólares. Portanto, os derivativos, tipo de contrato financeiro, que tem o seu valor final atrelado total ou parcialmente ao valor de outros ativos. Derivativos e derivativos não é mais do que contratos financeiros que têm atrelado tal parcialmente valor de outro ativo e que pode ser tantas ações, os juros, ações, como os títulos, como as commodities, que é petróleo, gás, ouro, prata. Temos as currency, que é as moedas, e depois temos os interest rates e o market e os índices dos mercados. Portanto, isto só para vocês terem ideia, este mercado de derivativos é muito maior do que realmente as pessoas percebem. As ações, ou moeda, ou os commodities, como eu referi, por exemplo, dessa forma o seu preço e prazo são estabelecidos para uma data futura. Para termos uma ideia do que são 1 quadrilhão de dólares, portanto são 1.000 trilhões de dólares americanos, portanto são 32 zeros em termos desses mercados derivativos. E se, no entanto, tivermos que apoiar 1.000 trilhões em derivativos de dólares americanos, como é que isso funciona? A resposta é que são principalmente os bancos que fazem fora de balanço da caixa os tais swaps. E pode-se entender a operação em que há uma troca nas posições em relação ao risco e à rentabilidade entre os investidores. Portanto, as swaps podem ser do tipo cambial, de índice, taxas de juros ou commodities, que é o ouro, prata, o gás, cereais, etc., bem como outros recursos em que negociam uns com os outros. Portanto, o swap é um tipo de derivativo, um acordo entre as duas partes, e as duas partes, que são os dois investidores, tanto uma empresa e um investidor, entre as outras possibilidades para que troquem entre si fluxos de caixa baseados em um valor de referência. Portanto, é um prazo e outras condições e critérios pré-estabelecidos. Portanto, só para vos mostrar derivativos. Portanto, temos o banco e temos aqui a taxa Libor,
e portanto temos depois aqui a pessoa que empresta com mais ou menos percentagem. Portanto, isto é em termos de derivativos. E os swaps, o que é que é? Portanto, os swaps, depois eles fazem as tais trocas, como eu os referi, entre empresa e investidor. E então o fazem também com os hedge funds, que são fundos em que a estratégia principal é a proteção dos ativos e das perdas financeiras enquanto procuram por outros elevados retornos. Especulação ou fundos soberanos ou para as outras instituições. Portanto, assim temos toda uma rede de participantes, mas estes são os grandes poderosos. Portanto, estas são as instituições de trilhões de dólares, tais como conhecemos como o BlackRock, o Temasek Holdings, que é de Singapura, e o Fundo Soberano da Noruega, que é PINPA. E os poderosos envolvidos neste mercado. Portanto, o mercado de derivativos, como já expliquei atrás, como é que é suportado? Pergunto a vocês. Bem, é suportado com uma garantia não de 100%, nem nada perto disso, mas talvez e apenas com 1 ou 2% de colateral. Portanto, temos apenas que colocar algum dinheiro da margem para entrar neste tipo de jogo. Mas então podemos colocar muito mais fora. A melhor forma de garantia, pergunto a vocês. Portanto, isso depende, quer esteja numa crise de liquidez ou não, quer as pessoas estejam confiantes ou preocupadas, quer pensem que as coisas vão correr bem ou podem correr mal. Portanto, à medida que as coisas ficam mais difíceis, e essa é a fase em que estamos neste momento, a qualidade das garantias bancárias estão a começar a aumentar. E, portanto, pergunto a vocês o que é as garantias bancárias, e eu vou-vos dar aqui o exemplo, que é um documento que normalmente os bancos fazem via bancária. Portanto, temos um XYZ limitado, uma ABC limitada, e, portanto, o banco dá a garantia para fazer o pagamento à outra. E então é um documento emitido pelo banco a pedido de um cliente a favor de outrem e perante o qual o banco assume a obrigação, nos termos do texto da garantia, satisfazer determinadas obrigações, se estas não forem cumpridas pontualmente, integralmente pelo seu cliente. Portanto, vendo, os bancos agora estão a dizer uns aos outros que não querem as suas hipotecas e também não querem os títulos corporativos das empresas e também não querem os títulos de tesouro com os prazos de 10 anos. Querem sim títulos de tesouro de curto prazo, portanto, muito líquidos, com vencimentos de 1 ano ou menos, anos, portanto, em que muitos deles são títulos de 4 semanas, títulos de 8 semanas, no máximo de 6 meses. E são prazos muito curtos, muito líquidos, são a melhor forma de garantia. Neste momento existe, e completamente diferente, que os portugueses estão a comprar títulos de tesouros a 10 anos, em que o juro é 1,6, em que perdem poder de compra por causa da inflação que neste momento está a 5,4 e com tendência neste momento a inflação a subir. E o que os bancos dizem uns aos outros é isto que eu quero, como por exemplo se fores a um Barclays Bank, fomos a um Deutsche Bank, um Unicredit ou um Crédito Suíço, ou mesmo aos maiores bancos japoneses, neste caso é o Mitsubishi Bank e o Mitsumou, etc. Onde é que vamos conseguir estas contas? Assim temos que comprar a um distribuidor de títulos de tesouro, ou podemos comprar em leilões, caso não saibam, mas os títulos de tesouro têm leilões, e que também se podem obter diretamente do Fed ou da BCE, que é o Banco Central Europeu, Banco Central Americano. Mas para comprar uma nota do título do Tesouro Americano, que é o mais procurado no mundo, é necessário termos dólares americanos. E é por esta razão que o dólar americano está tão forte no mercado internacional. E as pessoas normalmente dizem que temos esses enormes déficits orçamentais e que os Estados Unidos têm 3 trilhões de dólares americanos em despesas, principalmente no armamento, para as Forças Armadas e com resgates e doações. Portanto, os Estados Unidos têm neste momento, como eu já referi atrás, 131%, e vou-vos mostrar aqui novamente, tem uma taxa do PIB, que é o Produto Interno Bruto, 31 trilhões de dólares em dívidas. Neste momento aqui, como vocês podem ver, aí em 2020, 27 trilhões. Neste momento já vai em 31 trilhões em dívidas. E concluindo o raciocínio do vídeo 35 e o vídeo anterior, o 36, devemos fazer poupanças não nos bancos, mas poupar com ouro e prata, que está a valorizar em relação à inflação. É o que normalmente digo aos meus amigos do meu canal YouTube. Enquanto o ano 2022 foi o ano do dólar americano muito, mas mesmo muito forte, pelas razões que acabei de falar atrás, o ano 2023 e o ano 2024 vai ser o ano da grande procura das commodities, ou neste caso, das mercadorias pelos investidores. Neste caso, pergunto a vocês o que é as commodities, que é o petróleo, o ouro,
o gás, o lítio, a prata e o cobre para a produção das baterias para os carros elétricos e, por fim, igualmente também importante, o urânio para a produção da energia elétrica nas centrais nucleares, devido à grande procura de energia elétrica no mundo todo. Só por curiosidade, vejam quais são as aplicações da prata, tanto que é na água, na tal pureza da água, quando se faz a água que nós bebemos todos os dias. Portanto, é o melhor condutor, neste caso, de eletricidade, nas baterias dos carros, nos painéis solares e, não menos importante, dos mísseis americanos, os Tomahawk, usados agora na guerra da Ucrânia, etc. Tanto assim, a grande procura mundial vai ser nas commodities, para o consumo de energia, ou como poupança, por isso é que a Europa, neste momento, está em crise e porque não tem nenhum destes produtos. Por outro lado, temos os países que têm estas reservas, como os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, a Rússia, o Brasil e a China, que não os têm, mas que os compra aos países africanos e da América Latina, e devido à grande procura versus o que existe disponível neste momento no mercado, bem como o aumento da inflação, cria o aumento de todos os produtos alimentares e por isso a classe média não percebe porque é que está a perder poder de compra todos os dias. Só para vos dar outra ideia também, o site onde eu costumo ir comprar algumas ações, não muitas, porque neste momento o mercado, como vocês sabem, não está convidativo para comprar neste momento ações, tem que se ter alguma precaução, tem que se escolher as ações que estão neste momento a crescer, quase todas neste momento estão a cair. Portanto, é o site boom.com. Podem comprar aqui em Hong Kong. Se estiverem nos Estados Unidos, podem comprar nos Estados Unidos. Se estiverem na Europa, podem comprar também na Europa ou em qualquer parte do mundo onde vocês queiram. Portanto, é um site que realmente onde eu compro as ações, não como algumas pessoas dizem que é um site que tem os FIIs elevados. Se forem comprar aos bancos ou outras instituições, vejam os FIIs que têm. Tanto que é online, podemos abrir uma conta e comprar neste momento, quer em Portugal, Estados Unidos, África ou na China, onde nós quisermos, em qualquer parte do mundo e qualquer bolsa do mundo, americana, europeia, inglesa, japonesa, chinesa, de Hong Kong, que neste momento está convidativo os preços e espero que possam ter alguma procura. Espero que tenham gostado do vídeo e vemos na próxima semana.